Em visita ao G7, né, em visita por lá para participar dessa cúpula, ele disse, sabe o quê? Que o G7, esse encontro, não deveria existir. Para ele, o grupo das 7 democracias mais ricas do planeta deveria ser substituído pelo G20 nas discussões de temas globais. O petista afirmou que, embora não considere necessária a existência do G7, tem participado desde 2003 para evitar a impressão de rejeitar o convite das nações mais ricas. Abro aspas aqui para Lula, acho que no fundo não há nem necessidade de existir o G7. O G20 é mais representativo, tem mais importância, mais densidade humana, tem mais densidade econômica. Então, por que foi? Porque foi é para não deixar de ir, né? O anãozinho, né? Que já era anão diplomático, tá virando um anãozinho cada vez menor, né? Olha que fala mais deplorável, né? Por que que o presidente Lula é convidado, né, junto com essas outras democracias, né, esses outros países, para falar mal de um grupo dos mais poderosos do mundo, porque ele acha que ele está em poder de se achar mais importante do que esses outros grupos. Olha, eu acho deplorável. O presidente Lula não deveria ser bem-vindo, porque ele só nos faz passar vergonha cada vez que ele fala no exterior. Mas, Adriana, pelo menos ele não levou a senhora Dona Janja, né? Talvez seja porque foi só um dia, né? Um dia só, ela não ia poder fazer um turismo, né? Gastar um dinheiro lá. Então resolveu não levar ela, mas foi, marcou presença, passou vergonha e voltou. Nos envergonhou, né? Nos envergonhou, acho que é isso. Porque o Lula, não é que ele passa vergonha, ele nos envergonha nesses eventos. Isso é bastante relevante. E eu acho que tem um ponto aqui importante, porque ele diz assim, sempre me convidam, então eu não podia deixar de vir nesse encontro dos primos ricos, né? Fala assim, com desdém danado. E fala isso mesmo, deveria acabar, porque o G20 é muito mais importante. Só que vamos lembrar que o G7, a gente está falando de nações democráticas, as maiores democracias do mundo, né? Quando a gente vai falar do G20, aí a gente junta ali um monte de ditadura também. Então, num momento que a gente está vivendo agora, geopolítico tão complicado, ainda mais com essa guerra agora de Israel com o Irã, é muito importante entender quem está do lado de quem, né? E o Lula ali claramente estava perdido, porque aqueles países que estão ali reunidos já se colocaram, né, do lado de Israel nessa disputa. E o Lula, ele se colocou do lado do Irã nessa disputa até agora, né? O que saiu oficial como posição do governo brasileiro foi uma posição que está ao lado do Irã. Então, o Brasil e um monte de ditadura que está nesse caminho. Então, essa é a grande verdade. Ele nos embaraça ali, né? Lembrando que ele vai ter também uma reunião com o Zelensky, ele levou um pito do Macron quando equiparou ali, né, a Rússia à Ucrânia. E agora, a mesma coisa, ele está ali no monte de líderes que claramente estão do lado de Israel e ele do lado oposto, sempre do lado do mal, né? Então, é bastante, nos envergonha, Paula, sabe? Vai muito além, antes de ficar só contido a ele, né? Sim, e essas declarações que ele dá, não fui eleito para governar para os ricos, né? Esse nítido ranço que ele tem do empregador, daquele que gera empregos, que faz fortuna, né? Que move o Brasil para frente, que faz dinheiro circular. Então, ele sempre deixa bastante claro, né? Nesse discurso, tentando emplacar, né, essa pecha de que cuida e se preocupa muito com os pobres. E sabemos que não é verdade, porque na prática ele faz várias medidas para beneficiar os muito ricos e amigos do rei, né? Vamos lembrar que está aí a Petrobras cheia de licitação nova, de novo para as grandes refinarias superfaturadas que viraram a sucata, como Comperj, como Abreu e Lima. Tá aí todo mundo lá de volta, né? Odebrecht, que até voltou a se chamar Odebrecht, OAS, a gente vai falar aqui das Americanas, que receberam um perdão de dívida, que eu quero ver se algum outro brasileiro pagador de imposto recebe um desconto de 500 milhões. Então, no fundo, a gente sabe muito bem que também é um discurso da boca para fora, né, Adriana? Porque ele privilegia muito os ricos amigos dele, né? Claro. Um exemplo que para mim ficou muito marcado é o consignado CLT, porque isso, você pega um dinheiro que é do trabalhador,
faz ele pagar juros para o banco, juros que não são baratos, não são os mesmos juros lá do consignado dos funcionários públicos, não é o mesmo juros, é um juros muito maiores. Então você pega um dinheiro que é do trabalhador, dá de garantia para os bancos, para esse trabalhador pagar juros para os bancos, para mim essa é a maior transferência dos pobres para os ricos que ele já fez. Exatamente, e lembrando que entre essas maiores economias, é claro que não estamos, né, reunidas no G7, nós somos convidados, né, a participar, a acompanhar o evento. Agora, o fato, Paula, de Janja não ter ido, eu tenho dúvida que era por causa de um dia só. Acho que realmente é porque o Brasil, né, grande parte do povo brasileiro já percebeu, tem apontado, né, os abusos, como que é que fala? Os esbanjas, né? Provavelmente ela deve ter sentido, falou assim, não, eu já gastei demais, melhor não ir, acho que né? não, acho que viajei muito, vou ficar aqui. Uma medida de orientação para o próprio governo, né? Não leva ela nessa, evita um pouco, porque a popularidade do governo está super em queda. É claro que já estão fazendo planejamentos para tentar reverter essas pesquisas, né? Esse efeito desastroso do governo nos gráficos com relação à aprovação do governo Lula, e também Janja, né? Já teve pesquisa com relação a ela, o quanto que o brasileiro acha que ela faz mal, ajuda a queimar mais ainda o filme do próprio governo, e esse número já vai crescendo também, né? Lembrando que do G7 também, Donald Trump foi embora, chegou a ir até o Canadá e voltou para os Estados Unidos para a reunião de emergência para tratar da guerra Israel-Irã, ao qual os Estados Unidos vai se envolvendo cada dia um pouco mais, a cada hora que passa temos novidades com relação a isso. E então a gente fica pensando também, né, você acha que é um evento que não precisava ir, poderia ter mandado um representante de repente, porque tem bastante coisa acontecendo aqui no Brasil, gravíssima, que precisa do presidente vir a público, tomar providências. Cadê o escândalo do INSS? Venha falar sobre esse assunto, venha falar sobre a economia, venha falar sobre regulação de mídia, venha falar sobre os presos políticos do 8 de janeiro, venha falar sobre as manifestações contra a regulação de mídia. Pois é, mas, né, Canadá também deve ser um país gostosinho de se conhecer. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.